Quer aprender um pouco mais sobre juros simples e juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Vamos iniciar o nosso estudo apenas com a demonstração de juros simples e de juros compostos. Veja, se aplicarmos 1.000 durante 5 anos a taxa de 20% ao ano, calcule o que se pede. Na letra A, ele pede para que a gente calcule o rendimento e o montante obtidos em cada ano, considerando o juros simples. E na letra B, ele pede para que a gente calcule também o rendimento e o montante em cada ano, considerando agora juros compostos. Os dados são esses aqui: o capital, o valor presente, tanto faz, o valor de 1.000, o tempo de 5 anos e a taxa de juros de 20% ao ano. Lembrando que a gente não usa em porcentagem, né? A gente usa em decimal. A gente transforma porcentagem em decimal através da fração. Então, 20% quer dizer 20 por 100. Dividindo 20 por 100, encontramos aqui 0,2. Exatamente o valor que nós vamos utilizar nos nossos cálculos aqui. Então, vamos começar pela letra A, vamos começar pelo juros simples. Olha só, na primeira coluna a gente tem aqui o tempo, no caso aqui ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Na segunda coluna a gente tem um cálculo de rendimento e na terceira e última coluna nós temos o cálculo de montante. O cálculo de rendimento, como que a gente calcula, né? Como que a gente encontra o rendimento? Juros, que é o rendimento, é igual a capital vezes a taxa. Então tá aqui, ó, capital de 1.000, a taxa de 0,2, 0,2 vezes 1.000, 200. Note desde já que esse cálculo aqui é feito para todos os anos. Então, não só no primeiro ano, mas essa conta se repete para o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Os valores dos rendimentos por ano são os mesmos, o valor de 200, ok? Vamos olhar aqui para o montante, 1.000, que é o capital. Como que a gente calcula montante? Capital mais os juros, o capital aqui 1.000, o juros aqui 200 que a gente encontrou aqui agora. Então, 1.000 mais 200, 1.200. 1.200 representa o montante acumulado no final de um ano. Então, dentro desses 1.200, nós temos o capital, novamente de 1.000, e os juros de 200, que foi o rendimento gerado no primeiro ano. Olha, o rendimento gerado no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, é o mesmo, né? O valor é igual, 200. Então, olhando aqui para montante apenas, 1.200, que foi o montante anterior, ele passa a ser visto agora como capital, mais 200, então 1.400. 1.400 mais 200, novamente, esses 200 aqui, todos eles foram gerados aqui e a gente já evidenciou o cálculo aqui para vocês. Então, 1.400 mais 200, 1.600. 1.600 mais 200, 1.800. 1.800 mais 200, 2.000. Então, 1.400 o que representa? O montante no final do segundo ano. 1.600 representa o montante no final do terceiro ano. 1.800, o montante no final do quarto ano. E 2.000 representa o montante no final do quinto ano. Ok? Então, tá aí o cálculo para juros simples, sem o uso da fórmula, tá bom, gente? Aqui é apenas o início para que a gente possa fazer uma diferença entre os juros simples e os juros compostos, tá certo? Vamos aqui para os juros compostos, na letra B. Olha, os dados são os mesmos, mas a gente tem diferença no cálculo. Novamente, a primeira coluna representa o tempo, né? Os anos estão aqui. A segunda coluna, o cálculo do rendimento, e a terceira coluna e última coluna, o cálculo do montante. Então, como é que a gente vai calcular o rendimento? Os juros, que representa o rendimento, é igual ao capital vezes a taxa. Então, veja, no primeiro ano, 1.000 vezes 0,2, 200. A gente já pode perceber, sem olhar para a coluna do montante, que a gente tem diferenças aqui. Ó. Veja que os valores não são repetidos, ao contrário de juros simples. Veja que aqui é 1.200 vezes 0,2, 240. 1.440 vezes 0,2, 288. 1.728 vezes 0,2, 345,60 e 2.073,6 vezes 0,2, 414,72. Vamos ver como é que isso aqui vai se formando? Veja, considerando aqui o primeiro ano, a gente já fez aqui a conta do rendimento, vamos aqui para montante. Montante é capital mais os juros, então 1.000 mais 200, 1.000 capital, 200 que foi o que a gente encontrou aqui agora,
1.200. Então, note que aqui não tem nenhuma diferença com relação a juros simples. A conta é a mesma. Bom, qual é a diferença? Já começa aqui. Ó. Veja, o 0,2 ele não muda. Tá? A taxa 0,2 é igual para todos os períodos. A base muda. A base vai ser modificada, ela vai usar o montante. Ó. 1.200 ele vai vir para cá. 1.200 vezes 0,2, 240. 1.200 mais 240, 1.440. Esse 1.440 ele vem para cá, vezes 0,2. Dá 288. 1.440, que é o capital, mais os juros, 288. 1.728. 1.728, que é o montante no final do terceiro ano, ele vem para cá. Ó. Tá, a base, a taxa de juros, é calculada sobre uma base cada vez maior, e acrescida dos juros anterior. Então, 0,2 vezes 1.728, 345,6. Somado com 1.728, 2.073,60, que vai formar a base da conta do rendimento do quarto período. Então, 0,2 vezes 2.073,60, 414,72. Veja que em pouco tempo a gente já dobrou os juros. Em pouco tempo. Né? 2.073,6 mais 414,72, 2.488,32. Ok? Vamos colocar lado a lado as duas formas aqui para a gente fazer a comparação. Olha só. Note que em juros simples a base é a mesma para todo o período e a taxa não tem modificação. Olhando para a taxa, a gente não vai encontrar muita coisa, porque em juros compostos também a taxa não tem nenhuma alteração. É 0,2 ou 20% ao ano, tá certo? Mas olha que o rendimento ele muda, porque aqui em juros simples o rendimento é igual para todos os períodos. Em juros compostos não. Por que não é igual? Porque a gente vai calculando a taxa sobre uma base cada vez maior. E não só isso. Essa base aqui é o montante do período anterior, 1.200. Isso quer dizer que eu estou calculando juros sobre juros. Daí vem o conceito de juros compostos, né? Que é o modelo de juros sobre juros, ou o modelo exponencial, como queiram. Né? Mas o modelo composto vem daí, do fato da gente calcular juros sobre juros. E assim ele vai sendo acrescido até que chega o momento que ele vai dobrar. Claro que eu não estou tratando isso aqui como uma fórmula necessariamente, tá certo? Tá, a ideia de dobrar aqui, a gente foi calculando o tempo e verificamos isso, ok? Não ocorre em juros simples. Veja que os rendimentos aqui eles são iguais para todos os períodos. Então veja, por quê? Porque essa base aqui ela não é alterada. A taxa de juros vai incidir sempre sobre o mesmo capital. Esse é o conceito de juros simples. Tá certo? Veja que em todos os períodos 0,2 é multiplicado por 1.000. Então o montante ele não vem para a base. Diferente dos juros compostos, que o montante ele vem para a base. Então a gente vai calcular sempre juros sobre juros. Essa é a principal diferença entre juros simples e juros compostos. Vamos olhar aqui ó, um gráfico. Olha só, se a gente fosse aqui colocando os dois regimes, né, no mesmo gráfico, olha só o que é que acontece. O gráfico laranja é o gráfico juros compostos. Então, eles começam aqui com o mesmo capital, no tempo zero. O montante sobe aqui para 1.200, está igual para os dois. Mas a partir daqui, a gente já tem uma diferença. Veja que o montante aqui do juros compostos já é 1.440, já é um pouco maior do que o montante em juros simples. O juros simples vai crescendo numa progressão aritmética, na ordem de 200, nesse caso, evidentemente, nesse exemplo, isso não é uma fórmula, e o exponencial vai crescendo aqui numa PG, numa progressão geométrica. Então veja, os juros compostos ele vai crescer então com uma função exponencial. Veja que pela fórmula já é perceptível, porque o n, montante, está em função do n, e o n é uma potência, portanto a gente tem aqui uma função exponencial. Veja que a curva verde, a linha verde, é o gráfico do juros simples. Note que o montante aqui é uma função linear. Tá certo? Então veja que a gente já tem diferenças. Quanto mais tempo, evidentemente, que essa curva passa a se inclinar, né, para cima. Aqui não. Se a gente fosse fazer uma projeção, ele seguiria numa linear crescendo 200. Então não é difícil perceber quem é que seria o próximo. 2.200. O próximo montante 2.400, depois 2.600, 2.800. Aqui não, né? A gente já percebe que em pouco tempo a gente já dobrou o rendimento. Tá bom? Bom, é isso que eu queria explicar para vocês.
um pouco sobre juros simples, juros compostos. Não pare por aqui, temos videoaulas sobre juros simples, também sobre juros compostos, que vai te ajudar a compreender um pouco mais e se aprofundar, né, em cada um desses regimes aí. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado a todos e encontro vocês nas próximas videoaulas. Até lá, um abraço, tchau!